Sabe quando você compra um equipamento eletrônico novo ou até mesmo um carro e aí você não lê o manual, você não sabe como funciona e você está deixando de utilizar as melhores funções ou até mesmo a capacidade máxima daquele equipamento? Pois é, isso acontece também com a sua câmera. Eu sou Renato Pessoa e é para isso que eu estou aqui nesse vídeo, para te ensinar como funcionam os princípios básicos da fotometria na sua câmera. Para começar, a gente tem que entender que a fotografia, o filme, né, é feito de luz. E tudo na câmera diz respeito à iluminação. Existem 3 fatores muito importantes para você fazer uma boa fotometria, para você controlar a sua câmera, sair do modo automático, dominar sua câmera no modo manual, você ter total controle, saber o que você está realmente fazendo e querendo fazer, que são a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e a sensibilidade do ISO. Essas 3 coisinhas vão fazer você dominar completamente a sua câmera e ter o controle completo de qualquer cena que você queira fazer. O modo automático ele ajuda muita gente, realmente em situações em que você está ali para fazer o óbvio, mas às vezes num trabalho mais específico você precisa quase sempre, né, de ter o controle total da sua câmera. O fotômetro ele é muito bom, mas a gente não pode ser enganado pelo fotômetro da câmera. Se você não sabe o que é fotômetro, é essa linhazinha que fica aqui, o +1, +2, -1, -2, tem um 0 no meio, né? Então, quando ele está no ponto médio ali, é que ele está bem exposto segundo a câmera. Mas a gente precisa aprender como a gente vai controlar ele, porque em determinadas situações você vai querer que ele fique mais exposto à direita ou vai querer que ele fique mais exposto à esquerda. Para isso a gente tem que entender sobre ISO, sobre abertura e sobre a velocidade do obturador. Vamos falar de abertura. O que é essa abertura do diafragma? Toda lente tem um diafragma e esse diafragma ele controla a entrada de luz que vai para o sensor. Isso quer dizer, se você já viu aqueles numerozinhos f1.4, 1.8, 4.0, isso está falando a respeito da abertura do diafragma, a abertura máxima, o quanto ele consegue se abrir para entrar luz para o sensor da sua câmera, certo? E aí a gente tem algumas regrinhas com relação a isso. Quanto mais aberto o diafragma da sua lente, mais você consegue aquele efeito bonito de desfoque. Porém, vai diminuir a sua profundidade de campo. O que é essa profundidade de campo? Imagina aí que na frente da sua lente tem uma linha, certo? Uma linha que vai de encontro ao infinito. E a profundidade de campo é exatamente onde você consegue focar nessa linha. Dá para entender? Então, se você está com a abertura do seu diafragma em f1.4, f1.8, essa profundidade dessa linha ela vai diminuir para onde você está focando. E se você já está com a abertura menor, tipo mais fechada, em f8, f10, f16, essa profundidade ela vai aumentar. Quando você está com o diafragma todo aberto, por exemplo, em f1.4, ele pode focar o que está aqui a 30 centímetros e desfocar o que está a 40 centímetros. Mas quando você está com o diafragma mais fechado, quer dizer, está entrando pouca luz, vai escurecer a imagem, porém, essa profundidade de campo aqui ela vai aumentar. O que está focado em 30 centímetros, lá em 40 centímetros também está focado, certo? Então, essa profundidade de campo, quando você fecha o diafragma, ela aumenta o foco, digamos assim, e o contrário, ela diminui essa profundidade de campo, quando sua lente está mais aberta, em f1.4, 1.8, 2.0. Daí a gente pode concluir, quanto mais fechado o seu diafragma está, menos luz e mais profundidade de campo, mais coisas focadas. E quanto mais aberto está o seu diafragma, mais luz vai entrar no sensor, porém menos foco. Então vai dar aquele efeito mais desfocado. Então se você está procurando fazer uma cena bem nítida, então você pode fechar um pouco mais o seu diafragma e ter o foco mais abrangente na sua cena, deixando a sua cena um pouco mais nítida. Beleza? Encerramos aqui a abertura. Vamos falar agora de velocidade do obturador. A velocidade do obturador no filme funciona de um jeito e na foto funciona de outro. Eu vou falar aqui mais voltado para o filme, certo? Quando a gente está vendo uma cena acontecer, em determinadas velocidades a gente enxerga um blur, né? Então, esse blur é como se fosse um desfocado no movimento. E isso é basicamente como o seu cérebro entende as coisas que você enxerga. Quando você vê um carro passando muito rápido, quando você vê uma cena, algo se deslocando de um lugar para o outro, o movimento desse do braço aqui, né, que eu estou mostrando, isso aqui na sua cabeça é interpretado de um jeito, seu cérebro entende de um jeito. E esse jeito inclui esse blur.
que é esse desfocado nos movimentos mais rápidos. E quando você vai fazer um vídeo, você tem que respeitar a regra da velocidade para que o que você esteja filmando esteja também com esse efeito que o nosso olho enxerga. Então, existe uma regrinha para a velocidade do obturador no filme, que é sempre ser usado o dobro do frame rate. Tem um vídeo também aqui falando só sobre frame rate, ok? Que é a taxa de quadros por segundo. Então, se você está gravando a 24 quadros, a velocidade correta se gravar é sempre o dobro, então seria 48. Só que o que acontece? A maioria das câmeras não tem 48, mas ela tem 50, que é o valor mais aproximado. Então, você utiliza o 50. Isso ocorre para quando você vai gravar, por exemplo, em 30 quadros por segundo, e aí você utiliza a velocidade o dobro, 60. Só que aí já na câmera já tem o 60. Mas vamos lá. A velocidade correta vai causar o blur correto na sua cena. E isso vai ser agradável. Só que se você usar a velocidade errada, isso não vai ser agradável, porque você vai estar mostrando uma cena em que esse movimento rápido ele vai estar mais nítido e não vai estar com esse blur quando você aumenta mais a velocidade. Não vai ter esse desfoque no movimento mais rápido. Então o teu cérebro já vai entender isso diferente e isso pode ficar um pouco mais complicado. Então não é tão agradável assim de se ver. Causa uma sensação de estranheza. Então você olha aquilo ali e vê que não tá legal aquela cena, não tem alguma coisa que não tá casando muito bem ali, aquele movimento não parece tão profissional. Pronto, pode ser a sua velocidade que esteja errada. Tem certas ocasiões em que você está numa cena que tem muita luz entrando e você não quer perder o desfoque. Quer dizer, a sua abertura está ali no máximo, né, em 1.8, 2.0, mesmo 4.0. Só que a sua velocidade, respeitando a regra, está deixando a imagem ainda muito clara, mesmo com o seu ISO, que é outro assunto que eu vou falar, lá no mínimo. Então você, para corrigir isso, tem uma ferramenta interessante, né, um equipamento que se chama filtro de densidade neutra, que a gente costuma usar quando vai filmar de dia ou em situações em que a luz está muito forte, né, mesmo no estúdio, para que você continue respeitando a regra e tenha o melhor look na sua filmagem. Beleza? Mas assunto que eu vou falar em outros vídeos também. E aí a gente vai falar agora sobre o ISO, certo? O ISO é nada mais nada menos do que a sensibilidade do teu sensor à luz que entra, certo? Então você pode entender o ISO mais ou menos, né, no exemplo mais prático, como um ganho na imagem, sabe? Quando você aumenta ali a exposição da imagem. Então, quanto menos ISO você puder usar, melhor. Por quê? Você vai regular a sua velocidade, você vai regular a abertura do diafragma e depois você regula o ISO. Basicamente assim, para que você consiga alcançar um nível de ruído mínimo possível. Porque o ruído em excesso, ele chega a alterar a nitidez da imagem. Ela pode te dar um look não muito legal. Então a gente tenta usar o ISO no mínimo possível para que a tua imagem tenha uma qualidade bacana. Então algumas câmeras aí te permitem filmar com ISO 1600, 2500, 3200 com a quantidade razoável, aceitável de ruído, né? E algumas outras já não permitem tanto, né? Algumas permitem até mais, tipo 6.400, 12.800 de ISO e você ficar com a qualidade de imagem bacana ali, totalmente usável. Mas a gente tem que conhecer o nosso equipamento e ver até onde o limite do ISO fica bacana para você utilizar. Tem outros vídeos aqui no canal que eu vou abordar um pouco mais sobre cada aspecto desse, né, individual, para que vocês possam ver alguns exemplos, beleza? Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha, deixa aí o seu joinha, beleza? Que é para ajudar aí, fortalecer no crescimento do canal. E valeu, até o próximo vídeo.